no versículo de número 8, bem claro aqui, vamos falar um pouco do versículo 1, versículo 2, mas na verdade aqui a preparação, quando se diz do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jeová. E eu falei que na organização em que o Espírito Santo, aleluia, ele foi enviado, na verdade, para organizar a igreja. E a igreja do Senhor Jesus, irmãos, diz aqui o comentarista desta passagem bíblica, que eu estava olhando aqui, esse teólogo, ele na verdade deu a entender que era uma pessoa que Lucas, como que, vamos dizer assim, fosse um intermediário, na sua cultura, na sua intelectualidade, de Lucas, ele estava como que tivesse sendo uma pessoa até paga, por esse camarada que tinha esse nome, o mesmo nome. Eu estava vendo de um dos escritores da história do Brasil aqui, que chama Rodolfo, com o mesmo nome. Rodolfo, aqui no caso é o Teófilo, mas lá Rodolfo Teófilo, um dos escritores que fala bem do Brasil. E esse camarada ele se destacou aqui no Brasil, não nesse tempo da Bíblia, estou falando do mundo secular, estou falando da história do nosso Brasil. E eu achei interessante, irmãos, que no caso do brasileiro, porque ele não era nem filho do Brasil, mas ele se adaptou tanto ao Brasil que ele tornou-se um dos historiadores. E estava na leitura que eu vi também da curiosidade lá, daqui do Brasil, que ele foi um dos autores de transformar a cajuína. Rapaz, ele foi o criador da cajuína, que é uma coisa tão gostosa, tão boa, que nós aprendemos a gostar, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que assim que ela foi criada, era ocupada naquelas garrafas de cerveja, e alguém dizia assim, aquela cerveja dos crentes, esse negócio está errado, que as pessoas queriam acobertar uma aparência de querer enganar as outras, quer dizer, eram as pessoas que já gostavam da coisa, não da cajuína, já gostavam do que antes tinha como bebida alcoólica. Mas voltando a moral da história do escritor, desse Rodolfo Teófilo, no caso escritor aqui do Brasil, ele era um poeta, enfim, uma série de coisas que a gente pode se aprofundar e conhecer um pouco mais. Enquanto o cara ele era capacitado. E aí eu voltando a história aqui da Bíblia, diz o versículo 2 assim, até o dia eu tenho recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Que seja, ele estava dizendo aqui que o Senhor Jesus, ele estava preparando os discípulos. No versículo de número 3, eu pude ver que era como que fosse um momento, Deus, de transição. Transição de quê? A transferência de poder de uma pessoa para outra. A simbologia que eu posso dizer a vocês, por exemplo, alguém que tem o poder municipal e do governo estadual e do governo federal, existe um momento de transição, de transferência de poder. Ou seja, para alguém receber o município, receber o estado, receber o país, existe um colegiado entre eles, pessoas de confiança, para poder primeiro fazer aquela vista amigo, pedindo, como assim, conferir, se alguém não vai furtar os bens do município. Por exemplo, as coisas que são tomadas, chegam, por exemplo, em uma sala, como a sala da Valdinha, vamos dizer lá, recurso humano. Então, quando chega lá, já começa a ver quantas cadeiras tem lá. Vem aqui, o que está tombado? Está tombado, então é do município. O que não está tombado, fica à esquerda na Valdinha. Daí a Valdinha vai explicar: isso aqui não é do município, é minha. Então, tira daqui, tem que ficar aqui o que é do município, porque senão depois alguém
assim é a preparação para poder receber e dar continuidade à questão do poder público e o poder que Jesus ele tinha aqui na terra antes da sua morte, porque quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias preparando o discípulo, aleluia, para subir novamente, ou seja, para poder ir para o seu lugar eterno, o lugar de repouso, onde ele teria vindo. Então aqui nós podemos ver que no versículo de número 2, eles até ao dia em que foi recebido em cima, ou seja, ele estava aqui nos últimos momentos. Presta bem atenção na continuidade da história, você vai entender. Aqui Jesus estava ensinando: olha, eu estou dando essa instrução a vocês, porque eu vou subir e vocês precisam dar continuidade à obra, e assim tem que ser feito. Agora, quando nós vamos andando um pouco, nós vamos ver que foi comprovado, como diz aqui, infalíveis provas, no versículo 3 que diz, né? Indo para o versículo de número 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz ele: de mim ouviste, louvado seja o nome do Senhor. Ele já tinha falado, o próprio Deus, o próprio Pai, tinha falado que nos últimos dias ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Agora, antes de Jesus, todo o período que Jesus estava, o Espírito Santo não estava atuando. Enquanto Jesus estava no seu ministério, o Espírito Santo não estava sendo derramado nas pessoas. Por quê? Porque ele era a terceira pessoa que ia trazer o aperfeiçoamento, aleluia, da igreja do Senhor. Então aqui ele passa a mostrar ao discípulo que é necessário eles guardarem os mandamentos, andar, como deveria andar, fazer a diferença, para que quando alguém lhe perguntasse quem era o Deus deles, eles pudessem dizer que o Senhor deles era o Senhor Jesus de Nazaré, aleluia, aquele que governava os céus, a terra, o mar, e quando ele dava uma ordem, até o mar obedecia. Então eles teriam dar testemunho de quem era o Senhor deles, aleluia. Então quando eu estava observando aqui, eu vi que João diz aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí você vai perguntar aqui, depois desses dias, que dias eram esses? Quando Jesus está dizendo, não se ausente. O que faz alguém perder a bênção de Deus? O que é isso? Ausência. Sair de um lugar ou estar ausente faz alguém perder a bênção de Deus. E aí os que estão ausentes, irmão, sempre tem uma curiosidade: aí como foi lá? Na minha natureza era para você dizer assim: o que você está querendo saber? Como é que foi lá? Não era para você dizer nada. Sabe, Elis? Não era para dizer nada. Você quer saber? E você não foi. Não é verdade? Se você estivesse lá, você estava ouvindo. Como você não foi, não interessa você saber o que aconteceu lá, o que deixou de acontecer. Porque, pastor, esta tamanha, vamos dizer, palavra dura, para que alguém entenda que o Espírito Santo, ele é promessa para quem obedece. Jesus não mandou que ficasse. Eu não vai assim. Que ficasse. Aí eu sou teimoso, eu não fico. Eu não vou ficar, não. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Eu não fico, não. Vai perder a promessa. Vai perder a bênção. E aqui, onde está
a educação do colégio de Jesus. O colégio de Jesus só não aprende quem não quer. Quando a gente quer, a gente está presente. Se eu fosse perguntar a um professor, eu perguntaria: você daria nota A1 ao inocente? Qual era a nota que você ia dar para ele? Qual era a nota? E um aluno que só ganha 0, ele ganha coisa de aprovação? Ele vai chegar a algum lugar? Não. Então, um crente que só recebe 0, ele vai ficar com 0. Ele não vai nunca ser abençoado. Agora, para nós sermos abençoados, levar a ser o nome do Senhor Jesus, nós devemos tomar posse da promessa. Qual é a promessa? A promessa do Espírito por excelência. E nessa palavra, aleluia, eu quero que você leia o verso de número 8. Verso número 8. Esse versículo diz para mim que se eu não estou presente, eu não tenho como ser testemunha. Esse versículo, ele diz para mim, irmãos, que se eu não estiver presente, eu não vou receber aquele que me capacita. Quem é que nos capacita, irmãos? Vamos atribuir tudo aqui ao Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é que nos capacita, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele teve um momento de promessa que ele ia estar junto. Mas os curiosos, no versículo de número 6, ele diz o quê? Eles perguntam ao Senhor: Senhor, restaurarás tudo este tempo? Israel, o rei, porque foi destruído, teu domínio. Quando é que tu vai restaurar? Era a curiosidade de alguns reis, estavam preocupados com o tempo. Eu vejo nessa palavra aqui, irmãos, como que alguém ausente dissesse assim: ei, quando é que vai ter uma manifestação do Espírito Santo? Eu quero ser batizado. Quando é? A mesma coisa. A mesma coisa. Alguém pergunta: quando é que isto vai acontecer? Aí o Senhor Jesus, no verso 7, ele diz: ó, não vos pertence saber os tempos, ou quando vai acontecer. Mas quando é que isto pode acontecer? Eu quero uma leitura. Louvado seja Deus. Francine, leia aí Ezequiel. Vai, Ezequiel. Todos podem encontrar. Capítulo 36. Dá o microfone ali. Capítulo 36 de Ezequiel. Versículo de número 26. Quem pode seguir a leitura até o fim? Para ver se os irmãos conseguem compreender e entender o raciocínio do Espírito Santo. Na pergunta que fizeram a Jesus: quando é? Como será? Como vai ser? O Deus eterno fala: vai. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei
Aonde na interrogação daquele povo, Senhor, quando é que tu vai restaurar? Jesus via tentando restaurar. Jesus via pelejar para esta mesma nação aqui, sendo pessoas, depois de muitos anos, depois de Ezequiel. Mas o que me chama a atenção, olha só, lá em João capítulo 15, verso 3, Jesus ele diz: olha, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quando nós falamos de água, Jesus, em uma certa ocasião, lá também em João 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele diz que aquele que estava limpo não precisava ser banhado todo, só bastava os pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse isso para quem? Para Pedro. Por que Jesus disse para Pedro, irmãos? Porque Pedro era violento. Porque Pedro ainda não estava transformado. Pedro ainda não tinha nascido de novo. Aleluia. No versículo de número 25 da leitura, que nós mandamos a partir do verso 26, então no 25 diz o quê? Então espalharei água pura sobre vós, ficareis o quê? Purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos vos purificarei. E eu pergunto a você, esta palavra já tem surgido esse efeito em você? Ou você ainda tem um ídolo escondido? Você ainda tem algo, como disse a nossa lição, penúltima lição do ano de 2025, de que existia o pecado escondido na mente. O pecado que não era manifesto a todos. O que era isso? A maldade das pessoas. E aqui o Senhor Jeová, ele prometeu o tempo da restauração. E o discípulo estava esperando: mestre, quando é que vai acontecer? Quando é? Jesus primeiramente disse: vocês fiquem aqui, nós vamos restaurar. É quando eu tivesse essa coisa, nós vamos fazer uma reforma na casa. Mas não precisa mudar na casa. Nós vamos fazer transformação na casa. Nós vamos purificar a casa. Onde é que tem um ídolo? Traga os seus ídolos, nós vamos jogar fora. Nós vamos jogar fora. Quem está decidido jogar o ídolo fora? Mas pastor, não tem nenhuma imagem de escultura na minha casa. Mas tu tem ídolo escondido contigo, e é pior do que a imagem de escultura. Tu tem ídolo que na verdade você não abre mão dele por nada. E observando aqui a palavra do Deus Todo-Poderoso, quando é que pode isso acontecer? No versículo 26. Quando ele dá um coração novo. Um coração novo. Enquanto o teu coração ainda tiver a expressão, enquanto o teu coração ainda estiver escondido nele, o diacho para dizer amém. Está entendendo? Eu já estava com Cristo, o pastor tem sempre dizer, né? Tem crente que não consegue se libertar, que já é isso. Tem uns que dizem diretamente, aí tem uns que acham isso. Na hora de uma dominação, ele não diz: meu Jesus, que coisa linda! Jesus, que coisa maravilhosa! O ídolo velho está onde? Dentro de quem? O verso 26 está dentro de nós. E vos darei um coração novo. Porém, dentro de vós, o quê? Um espírito novo. Que espírito novo que o Senhor vai dar? É novo para mim, é novo para você, porque não existia.
Então tudo que chega à sua casa é novo na casa. É novo na casa. Se você olhar para a fisionomia, permita, Santo, se olhar para a fisionomia do Maristão está bem novinho hoje. Não é verdade? Mas tem dia que o Maristão está velho. É só a capa, Maristão. Eu estou te dizendo. Está todo barbudo, todo cabeludo. Está entendendo? É clareza quanto ao Evangelho. Isso é a parte externa. Mas a parte interna, quando Pedro ele orientava as mulheres, ele disse que o bonito da mulher é o interior, não é o externo, é o interior. Eu estava outro dia andando com as pessoas no carro, e aí quando nós passamos uma pessoa seminua, e os camaradas ficaram, né? Eu digo, o que vocês acham de coisa tão feia? Vocês estão parados porque é feio. Aí chega a esse cara amigo. Eu disse, se as pessoas tivessem consciência do que é ridículo, do que é feio, a pessoa deve estar bem vestida. Se ela tivesse consciência do que é feio, do que é ridículo, eu disse, ela não estava nesse jeito aí, gente. Aí a esposa do rapaz estava assim dentro de mim. Aí está aí, ó. É para ser desse jeito aí, não é, pastor? Eu disse, é para ser desse jeito aí. Não é para dar hoje uma coisa feia que alguém vai pensar que é verdade. É mentira. Eu disse, eu mentiroso só fui com o diabo. Aí eu disse, para que o evangelho foi valendo mesmo. Está entendendo? Que seja. Se nós observarmos, irmãos, a nossa mudança, a nossa transformação, ela tem que ser de dentro para fora. Aleluia. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é exposta aos nossos ouvidos. Para quê? Para a transformação. Então a promessa é do Espírito Santo. Então os discípulos, até a ele não podiam pregar o Evangelho. Vocês sabem disso? Até o versículo de número 8, os discípulos eles não poderiam assumir o ministério de Cristo. Eles só puderam assumir o ministério de Cristo a partir do verso de número 8. Quando eles receberam o Espírito Santo. Por que Pedro, na verdade, não poderia? Quando você observa lá o versículo de número 13, 12, 13, 14, a leitura, você vai ver que os discípulos estavam reunidos. E eles estavam reunidos falando o quê? Fazendo o quê, irmãos? Eu tenho uma certeza absoluta do Cristo de que eles não estavam naquele momento incluso no Salmo 1. Eu tenho certeza disso. E o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado né? Para esse você não vai dizer. Olha, ali o discípulo estava em roda. A conversa do discípulo ali, eu acredito que era sadia. Eu acredito que o discípulo ali, olha, nós vamos ficar aqui. Diz que o lugar que eles estavam era o lugar da Santa Ceia. E a Santa Ceia representa o que para nós, irmãos? Comunhão. Comunhão. E a Bíblia diz que eles perseveravam unidos. Porque eles estavam unidos em um só propósito. Vamos dizer, em um planejamento. Como que dissesse, a senhora está iniciando o ano. Vamos sentar para nós ver aqui a nossa meta do ano de 2026. Eu estou colocando palavras de uma reunião interna, de uma
está sendo uma gerenciamento. Do mesmo jeito que acontecer que vai para a Secretaria X, não é a Secretaria de Obrar, tem que ser um engenheiro. Eu que vai cuidar da Secretaria de Saúde, tem que ser alguém que entende da saúde. Na educação, tem que ser alguém que faz parte da educação e ama a educação. Porque se não for, ele vai estar lá com boa vontade, de bom gosto, ele vai fazer de boa vontade. Aí os seus discípulos estavam lá, né? Como é que nós vamos gerenciar? Como é que nós vamos agora deixar? O homem diz que nós temos que ficar todos reunidos em Jerusalém no mesmo. Ou era lugar diferente? Era na mesma cidade e todos no mesmo, vamos dizer, espaço. Vamos dizer, é uma Assembleia Geral. E naquela Assembleia Geral, eles já precisaram receber esta doação do Espírito Santo para poder capacitar, aleluia. Porque se eles continuassem com o mesmo coração, segundo o que disse Ezequiel aqui, o coração de pedra, a palavra de um e de outro não ia chegar a um bem comum no entendimento. O egoísmo ia estar lá no coração. Não tem que ser amor, não é desse jeito. E aí começava aquela coisa nojenta de discórdia. E pelo contrário, os discípulos daquele momento precisavam ser substituídos com o coração. Diz aqui a partir do primeiro versículo que disse: trarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de. Por que de carne? Por que precisava do coração de carne, irmão? Você já observaram que alguém que não aceita você, alguém perde até a esperança dessa pessoa? A pessoa diz: não, não é ignorante, mas tem um coração de pedra. Tu pode falar, tu pode fazer, tu pode. Não adianta o coração de pedra. Aí o Senhor Jesus, na pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso, está dizendo para o profeta Isaías: diga para o povo de Israel que eu vou fazer algo com eles, eu vou fazer uma aliança com eles, eu vou mandar, eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os perseguidos. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos, como prova daquilo que nós falamos que somos, daquilo que nós falamos que somos cristãos, mostrar se há Cristo dentro de nós. Se não é simplesmente o penteado de Jesus, se não é simplesmente as vestes de Jesus, se não é simplesmente a maneira de mandar, mas você vê de manhã, tá quando alguém pisa no nosso pé. Não é assim. Quando batiram do lado do rosto de Jesus, Jesus arregaçou o braço. Foi o que Jesus fez. Aí depois. E toma a capa. Entendeu? O coração de pedra, pedra seu pé, pedra seu pé, ferro seu pé. Pedro ainda estava quando pegaram Jesus. Quando pegaram Jesus, já maltratando Jesus, o que foi que Pedro fez? Puxou pela e meteu no pescoço do camarada, só pegou de raspão, porque você não. Mas ele voltou e foi bater na cabeça. Está entendendo? Aí, ó, fez assim, pegou de raspão. Jesus pegou, não é assim. Não é assim. Não é por força nem por, mas sim pelo meu. Mas não tem o Espírito do Senhor. Como que pode? Irmão? Precisa que haja dentro de vós o Espírito
nós aguardarmos, irmãos, os estatutos do Senhor, é o Espírito Santo. Não tem como alguém aí no mundo dizer: eu tenho o Espírito Santo, irmão, e ser uma pessoa, vamos dizer que coração de pedra, nada entende, nada se torna acessível, não, nada dobra ele, não. Aí eu tenho o Espírito Santo. É duvidoso. É duvidoso. Por que é duvidoso? Porque o verso de número 8, mas receber a virtude do Espírito, a virtude. Quando alguém não tem virtude, irmão, alguém olha para o lado negativo, não acredita. Aí diz: é péssimo. Eu tenho péssima qualidade. A personalidade dele é forte demais. Está querendo exercer o coração dele, é duro demais. A natureza dela ou dele é forte demais. A personalidade. Quem é que muda a nossa personalidade? O Espírito Santo. É Ele quem foi enviado para nos transformar. Segundo João escreveu no capítulo 16, verso 8 ao 10. É Ele quem chega e convence. É Ele quem chega e diz assim: você tem razão, não? Você é testemunho de Jesus, sofre como ele sofreu. O que nós precisamos aprender é que Jesus disse: olha, quem quiser seguir após mim, deve-se a si mesmo. Tome cada dia a sua. Qual era a cruz de Jesus? Era a minha cruz. Quando ele disse a sua, ele não disse a minha cruz, ele disse a sua cruz. Aí na hora de carregar a sua cruz, aí alguém reclama, né? Quer rejeitar. Mas se Jesus te deu a cruz, você diz: Espírito Santo, por favor, me ajuda, me dá graça, dá força, me capacita, aleluia. E Ele que já habita em você vai fazer com que apareça. Onde é que está escondido as manifestações dos frutos, das virtudes do Espírito Santo? Está lá em Gálatas. Está lá. Capítulo de número 5, né? E o verso de número 19, ou melhor, 22 e 23. Gálatas 5, e o verso 22 e 23. Contra essas coisas não há que possa barrar, né? Não existe, vamos dizer assim, limitação. Essas ações, essas virtudes do Espírito Santo, é Ele que nos capacita para a gente suportar. Alguém está te odiando e tu está dizendo: eu te amo em Cristo. Já aconteceu com vocês? Alguém chegar na tua cara e dizer assim: mas eu tenho ódio de você. Qual foi a resposta de você? Qual a resposta? Para abalar o coração dele ou dela. Eu já nunca vi isso. Eu acho que eu já contei um testemunho aqui para os irmãos. A pessoa que fez a carta, mas disse tudo que veio na mente dela quando ela contou. Porque eu dirigi um culto na casa da mãe dela. E ela mandou uma carta que só não identificava do meu nome, porque ela esqueceu do meu nome. Ela não quis botar o meu nome, então ela esqueceu meu nome, né? Aí ela botou o que nem quis. Mas isso eu recebi à tarde e eu fiquei à noite incomodado demais. E eu disse para a Valdir: filha, eu vou lá nessa casa de novo. Meu Deus do céu, o que você vai ver lá? Eu vou lá falar de Jesus com essa coisa. E quando
quando eu cheguei lá, a gente estava armado exatamente no pé da porta. Quando eu bati aqui no pé da porta, era a minha porta ali, a pessoa estava, e eu conheci que era a filha da irmã, estava deitada, que eu tinha mandado a carta. E a carta que eu li estava a cópia dela na mesma porta aqui de fora. Quando eu cheguei a carta que eu li lá em casa, eu li quando eu cheguei, ou seja, ela não mandou só para mim, ela mandou para mim e chegava na casa dela. A mesma carta para mim, ela mandou para todo mundo que ela sentou na porta assim. Aí eu digo, Jesus, que misericórdia da nossa coisa. Aí vem que a pessoa bate palma, bati. Aí ela puxou assim. Duas vezes, não operar a parede. Que ele puxou na mesma hora. Aí eu disse, bom dia, bom dia. Quando ela não respondeu, eu não parei de dar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ela vai falar que a minha muda, eu sei que é a minha muda. E fiquei bom dia, até que ela falou. Abriu a punha da rede assim, você é muito descarado. Glória a Deus. Por qual razão? Porque você sabe que eu tenho você, que você veio de mim na casa que eu moro, na casa da minha mãe. Eu digo, aí, meu problema. Porque eu dirigi o culto aqui, anunciando a palavra da salvação, mas eu tenho quando eu escuto a sua voz, digo, demônio na tua vida. E a pobre da mãe dela, do outro lado da parede, dentro do quarto, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha filha. Não deixe essas palavras ficar no coração do meu pastor, Jesus. Tenha misericórdia desta vida. Aí fiquei orando ali, levantou os carrinhos, tocou isso para Deus. Resumo, passou o tempo, um dia eu estava em casa, 9 horas da manhã, ou da noite. No tempo do orelhão, que eu ficava segurando. Aí uma pessoa me chama, estava chovendo. Telefone para você. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, liguei o telefone. Quem fala? Francisca. Quem é Francisca? Filha da irmã Fausta. Ah, tá, muito diga, Francisca, o que você deseja? A Francisca disse: estou morrendo de vergonha de você, mas estou precisando do Senhor. Estou precisando que você vá lá na casa da minha mãe, dava 4 quilômetros, lama até os joelhos. Aí chovendo, parece que está chovendo aí de tá. Aí ela disse: e agora, o que eu faço? Meu irmão foi acidentado, está no hospital, morre, eu preciso ir para minha mãe. E a única pessoa que me veio na mente foi o Senhor. O Senhor pode fazer isso? Fica agora. Agora mesmo, peguei a motinha, me avisei a mulher, quando ela voltou da capital, que veio para casa, aí eu voltei de novo, fui lá. Ô Francisco, nós vamos dirigir o culto aqui na tua casa. Aí, pois não, tá, fica à vontade, senhor, fica à vontade. Fica à vontade, entre, sente. Se você tomar um cafezinho, pode ir, irmãos, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu fui aprendendo como vale a pena a gente não agir como Pedro, mas deixar o Espírito Santo operar dentro da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunha, irmãos, porque Jesus mandou testemunhar. E quando nós testemunhamos assim, é testemunho do Espírito de Cristo. Isso não era coisa minha, não era coisa do ser humano. Com certeza era um coração que teria sido o quê? Trocado. Por um coração trocado de pedra, por um coração agora de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor, isto parece possível. Mas se o Espírito Santo estiver presente, não é impossível. Aleluia! Porque quando Cristo passou, o que passou na cruz, Pai, a oração, perdoa eles, porque eles não sabem o quê? E uma pessoa, irmão, que não tem o Espírito Santo, ela faz muita coisa que não é comum, que não é dela, é do influenciador. Quem é ele? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas para nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos uma promessa diferente. Aleluia. É o Espírito Santo que vai vir e dar poder a você, ter o poder de capacitar você para você suportar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava observando isso aqui, irmão, me veio a observação
que diz Daniel capítulo 6, verso 3? Ele tinha um espírito que excelência. O espírito de Daniel era um espírito de poder e excelência. 6 e 3. Quem pode dar glória a Deus? Vale a pena Deus o Espírito por estar exante. Qual foi a vantagem de Daniel ter o Espírito por estar exante? Ele ficou no que estava, ou ele foi promovido? Ele foi promovido. Ele não saiu perdendo. Ele saiu ganhando. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Mas como é que eu vou ganhar? Se eu não tiver o Espírito por excelência, que é o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu ainda não tenho, pastor. Peça. Ou então não saia do lugar. Se você estiver no lugar da bênção, a bênção vai derramar, você vai abençoar também. Você pode pegar carona, né? Você pode receber algo que você, só pela obediência, você foi beneficiado. Louvado seja o nome de Deus Pai. Só pela obediência. Porque quando alguém não segue o que o Pai Eterno prometeu, se você guardar os seus estatutos, andares no meus estatutos, se guardarem os meus estatutos, aí o Espírito por excelência vai nos guiar. Ele nos capacita e nos guia. Se o Espírito Santo não tiver em nós, eu estava observando a caminhada de Paulo. Paulo, ele chegou e disse: olha, eu vou. E o Espírito Santo disse para mim que o que me espera lá adiante é prisões. Tu já pensou, irmão? Se tu tivesse ido para um lugar e o Espírito Santo já te mostrasse que lá te espera cadeia, será que você ia? Não, não, tem muita tribulação no meu caminho. E você ia para ouvir a voz do Espírito Santo. Crente, nós estamos vivendo tempos difíceis. E se você não der lugar ao Espírito Santo, você vai ficar para trás. Você vai ficar no meio da caminhada. E Jesus disse que a salvação é para quem perseverar até o fim. Então, a excelência moral que nos dá o caráter moral é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que nos existe temor. Ele que mostra para mim ou revela em mim o meu caráter. É por isso que o cristão ele não pode andar parecido com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Como assim, pastor? Por exemplo, quem não tem o Espírito Santo não tem caráter. Que é isso, pastor? Vergonha. É uma pessoa, irmão, vamos dizer, de negócio mais sujo. Aí alguém diz assim: fulano, rapaz, ela é um mau caráter. Ou não é assim? Mas o Espírito Santo estranho, ele muda o caráter. Ele transforma a pessoa. A pessoa tinha um nome que era rejeitado por todos, mas agora o Espírito Santo, ele na verdade faz a pessoa andar em obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você leia Mateus capítulo 12, verso 33. Quando é que manifesta os frutos do Espírito que representa
Eu disse, Mateus 12:33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Você entendeu a palavra? O fruto representa o nosso caráter, o nosso comportamento. Aí alguém quer viver parecido com o mundo das trevas? Não é não. Ele não é cristão. Eu digo sempre que a identificação de quem serve ao Chico do Canidé e as vestes eu mandei dele lá. Ou está de marrom, eu tenho 24 horas, tiro, parece nem a roupa, veste a mesma. Está entendendo? É um escravo miserável. Né? Ele anda com a mesma roupa 24 horas. Tem outros que dizem, não, eu um ano inteiro, eu fiz uma promessa, eu tenho que andar com essa veste, para que alguém saiba que eu sou seguidor de São Francisco. Eu vesti as vestes de Cristo, e agora eu sou um seguidor de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu vesti agora a armadura de Deus. E alguém vai olhar e vai ver isso como fruto. Alguém olha para uma árvore e diz, parece que é laranja, mas quando chega que tira, é limão. Aí alguém joga com a água, alguém joga assim, isso não presta. Eu pensava que era laranja, mas não é não. Aí nós vamos ver isso aonde? Vamos ver em Mateus 7, de novo, Francisco. Capítulo 7, verso 15 ao 20. Quem são essas árvores? Quem são? 7:15. Ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto bom, não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem pode dizer glória a Deus? Pelos frutos é que se conhece a. Mas eu sou isso aqui. Não, você não é uma fonte de água que jorra. A água doce é água salgada. Ou sai doce, ou sai salgada. É por isso que eu disse na laranja e no limão. Aí eu observo o quê? Eu observo que Paulo, quando ele estava falando aos irmãos de Corinto, ele disse que nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós andamos agora em novidade de vida. E nós agora na transformação, nós vamos mostrando uma glória diferente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos em novidade, e essa novidade traz para nós agora o quê? A excelência do Espírito. A excelência do Espírito. E o que acrescenta? Acrescenta que nós vamos sendo transformados em glória, na mesma imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito que habita em Cristo habita em nós. Então nós vamos crescendo no caráter, melhorando cada dia. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem ser libertas de uma vez, mas se ele fizer um esforço, ele vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o reino de Deus é tomado a força. A força. Se não fizer o esforço, você não vai ter como se transformar. Alguém só consegue transformar uma coisa quando ele emprega força. Aleluia. Então, 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Eu quero que você leia em nome do Senhor Jesus de Nazaré. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Transformado em glória.
Quem pode dar glória? Se não puder dar glória, então ele não está vencendo. Repete o versículo. Só para o irmão entender que quando nós estamos revestidos de glória, Benedito, nós damos glória. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Eu vou olhar para o Espírito. Aí eu dou um elogio em mim e eu passo a Cristo em mim. Ou não é verdade? Eu vou para o espelho, aí eu passo o dente. Para o meu aperfeiçoamento. Ou seja, a gravata está puxada para cá. Aí eu vou ter que ficar no centro. É o espelho que vai me consertar. Pela imagem que eu estou vendo. E o meu espelho é Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu vejo agora a imagem de Cristo que eu preciso deixar aquilo que eu vejo de acordo com a história de Cristo, eu aplicar na minha vida. Aleluia. Aplicar na minha vida. O certo maçom, ele dizia para mim: você vai admirar que eu escolhi a Bíblia para ser praticante. Eu não consigo ler a Bíblia para eu ser praticante. Eu digo: mas no dia que você aceitar Jesus e se tornar cristão, você vai entender que você precisa ler a Bíblia e fazer o que disse Jesus. Lá em Mateus 7, 22, ou melhor, 24. Quando ele diz que o sábio e aquele que ouve a palavra, escuta a palavra, guarda a palavra. Mas aquele que escuta e não coloca em prática, é como quem não tem juízo, entrando no ouvido e sai do outro. Está entendendo? Não tem a inteligência de dizer: vou ficar com isso aqui para mim, porque isso aqui é coisa boa. Mas o inteligente diz: eu vou aguardar e vou guardar dentro de mim esta palavra, e agora eu vou lutar para eu ter a excelência do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pergunto: quem deseja ter realmente a excelência do Espírito Santo? Quem deseja ter a excelência do Espírito Santo? Oh, glória a Deus. Você vai crescer na graça e no conhecimento através da palavra. Com certeza você está no lugar certo e você está tendo o privilégio, aleluia, de agora guardar esta palavra, ser um observador praticante para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então nós nos levantamos, meu querido. Oh, quem nos tem salvado em Cristo livre. Glória a Deus. Que Deus e Cristo abençoe e cada um dos nossos irmãos guarde esta palavra no coração e orando, diga assim: meu Pai, eu quero ter a excelência do teu Espírito Santo, porque ele quem põe em mim, na verdade, o temor, a sabedoria, aleluia, e o teu nome será glorificado por intermédio da minha vida, em nome de Jesus. Amanhã nós temos a nossa reunião geral, irmãos. Amanhã, sábado, nós não vamos ter culto em lugar nenhum, porque teve uma solicitação. Eu vou deixar de fazer visita amanhã, aos pastores, e vou ficar aqui à disposição dos irmãos para fazermos o nosso calendário do ano. Esse é o nosso calendário. Então, já convocamos todos em nome de Jesus. Eu acho que a pastora já vai fazer a reunião do departamento de da tarde, porque ele desceu no sul e empurrar o inteiro com a barriga, né? E aí já amanhã, podemos ficar no último de janeiro, e nós vamos começar para o louvor e glória do Senhor, o planejamento do nosso calendário do ano de 2026. Então todos os irmãos que estão à frente do departamento, que faz parte da diretoria de cada departamento, é convidado a sentar e estar aqui amanhã.
você entender melhor como que seja planejamento do ano, das festas, calendário. Ficamos de pé para nós agradecer por tudo, no nome do Senhor Jesus. Sim, culto da família domingo, primeiro ano. Essa mulher é primeiro, certo. Segundo culto da família. E os irmãos estão na campanha do quilo, esta é a campanha do quilo, com todos os irmãos já são conhecedores, sabedores de que nós entregamos ao zelador da casa de Deus, tá certo? Ao zelador da casa de Deus. Faça de conta que você está vindo limpar a casa de Deus, trazendo também a sua contribuição, né? Seja o quilo do que você achar de bem. Se quiser trazer mais de 1, 2 ou 3, 10, está com você e o que o teu coração pode dar, tá certo? Portanto, que seja de uma maneira voluntária, né? E o nome de Deus Pai seja exaltado por todos. Convidamos aqui o presbítero Zé para fazer a oração final em nome de Jesus. E o presbítero, cadê o sinal da mensagem? Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Altíssimo, maravilhoso, soberano Deus, amado, aqui estamos, Deus querido, na Sua presença, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, renovar a nossa mente, ao nosso coração, Pai querido, e que assim, Senhor, diante da Tua palavra, nós possamos prosseguir o Deus da glória. Oh, Jesus amado, que nós possamos sentir o desejo, Pai, de cada dia, cada hora, cada momento, buscar a Tua presença e andar diante de Ti, Senhor, como justo, assim como o Senhor contemplou ao servo Jó. Por isso, Pai, o Senhor é o nosso Deus e aquele que nos ajuda e que nos conduze até as águas tranquilas. Oh, Pai amado, nos leva em paz para nossas casas, dás uma noite de sono reparador, repreendemos, Senhor meu Deus, qualquer seta maligna que o inimigo queira, Senhor amado, implantar na vida dos teus filhos. Assim, meu Deus, que nós possamos te honrar e te glorificar e exaltar o teu nome todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que nos digam: a vitória é nossa.